Professor Oswaldo Deon, professor de Relações Internacionais, a sua avaliação comparando o discurso de Donald Trump em 2017 com esse de 2025. Um Donald Trump mais equilibrado ou o senhor ainda vê esse lado feroz do Donald Trump? Bom, Travassos, eu não acredito do tempo do presidente Trump. Eu acredito que ele soube entender os meandros da administração pública dos Estados Unidos. Ele passou a entender o Estado profundo nos Estados Unidos, como a máquina pública trabalha nos Estados Unidos. Ele pôde observar no seu mandato, a partir de 2017, como é que são as limitações a todo o seu voluntarismo. E ele, no seu discurso, demonstrou, ao menos, de que é muito provavelmente, em função da mudança da sua base política, e ele tinha naquele período toda aquela representação do movimento MAGA, agora ele tem uma parte mais rica da sociedade americana, e não apenas a classe média que ele queria preservar e proteger. O que a gente está vendo nesse momento com os grandes CEOs das empresas de tecnologia dos Estados Unidos é uma mudança da base política que vai exigir mais do presidente Trump. Não é apenas para o combate à inflação, é para manter o protagonismo americano em um momento em que todos falam em seu declínio. Mesmo que o presidente Trump tenha dito de que esse é o momento da reversão do declinismo, ao mesmo tempo ele será desafiado por todas as nações que esperam muito dos Estados Unidos e, em especial, pelos chineses que querem um lugar mais relevante que os Estados Unidos obtiveram após a Segunda Guerra Mundial. Nesse exato momento, o Donald Trump faz uma continência, né? E aí, Marcelo da Fonseca, aproveitando essa abordagem do professor, gostaria da sua avaliação, né, sobre a pessoa de Donald Trump, esse homem de 2017 que tinha um discurso feroz, e o discurso desse 2025. Esse discurso vem para suprir a necessidade do povo americano encontrar o seu herói em função do desempenho de Joe Biden, que foi um desempenho mais apático, podemos falar assim? William, eu acho que o Trump carrega um pouco, né, talvez essa mágoa de ter perdido a eleição em 2020. Ele claramente expressa, né, um senso de injustiça. Ele sente que ele foi injustiçado por ter sido banido de algumas redes sociais. E aí eu acho que quando a gente vê todos os donos das redes sociais logo atrás dele, é um recado muito claro, né, que ele está construindo esse troco, né, que ele espera dar. Eu vejo um Trump talvez mais certo do que ele vai entregar em relação à campanha. Eu acho que em 2016 ele tinha muitas propostas, que em 2017 ele teve um embate muito grande com o Congresso, e eu acho que agora a gente vê o Trump chegando ao poder numa situação muito diferente. Ele tem a maioria no Senado, ele tem a maioria na Câmara, ele tem um Supremo que é muito favorável a ele, e agora ele mostra que ele tem o apoio, né, dos principais donos das redes sociais. É um Trump que chega muito mais forte, muito mais consolidado, talvez, para o segundo mandato. Não quer dizer que ele não vai ter alguma resistência, mas eu acho que, sem dúvida, é um Trump muito forte. Eu queria saber do professor, William, aproveitando, né, um tema que eu vejo que muitos internautas perguntam também, dá para a gente apostar como que vai ser a relação desse Donald Trump com Vladimir Putin, o presidente da Rússia? A gente vê que o Putin tem sido muito criticado foi muito criticado, né, pelo Joe Biden. Será que o Trump vai no mesmo tom ou ele vai minimizar um pouco esse clima bélico com o Putin? O que as pessoas não compreenderam, e muita gente vê de uma forma muito positiva, por exemplo, que os Estados Unidos façam um apaziguamento e resolvam o problema da guerra da Ucrânia. Resolver a guerra da Ucrânia nesse momento é ceder a Ucrânia para a Rússia. Então, existem guerras que são feitas e que têm adversários ou inimigos, no caso da Rússia, e que deve haver algum tipo de equilíbrio. Ele falou disso, de rebalancing, né? De equilíbrio de poder. Existem guerras que são feitas para poder fortalecer a posição interna de alguns, porém derrotando a posição política dos Estados Unidos. Fazer o final da guerra na Ucrânia nas condições atuais significa aumentar o poder russo sobre a Europa e colocar em risco a Alemanha e a França.
e vários dos demais países na Aliança Atlântica chamada OTAN. Então é preciso observar agora como será o relacionamento com Vladimir Putin. Se em 2016 o que se dizia que Putin fez operações pela internet, né, na Cambridge Analytica, para poder fazer a vitória de Donald Trump naquele período, hoje há muitos riscos de uma maior proximidade, sempre houve, né, entre esse homem forte russo com esse homem forte americano. Isso pode colocar, a ideia de Trump é colocar em risco a aliança entre China e Rússia. Mas é muito improvável que os russos se desloquem em direção à posição dos Estados Unidos.